Gravação. Pronto. Está gravando, pessoal? Pessoal? Está gravando. Está gravando sim, professor. Ótimo. Então, ótimo. Então, vamos lá. Bom, eu imagino que vocês, assim, estão pensando assim, gente, eu já vejo diabetes há tanto tempo, né? Mais uma vez diabetes. Mas vocês veem tanto diabetes durante o curso exatamente porque é uma patologia extremamente frequente, né? Extremamente prevalente, e, independente da especialidade que vocês vão trilhar, vocês vão lidar com pacientes diabéticos, né? Então, primeiro, realmente, eu tenho que falar a respeito da definição, que é muito importante. Lembrar vocês que o diabetes é um grupo de doenças metabólicas, né? Que é caracterizado pela hiperglicemia. Então, o que caracteriza é a hiperglicemia. E são várias doenças que recebem um nome, né? E por que assim, a gente fala tanto de diabetes, né, e tem um peso tão grande durante o curso de medicina? Né? Porque a prevalência é extremamente alta, e o diabetes concorre com uma causa importante de mortalidade, que é a doença cardiovascular, né? Encurta a vida útil e, no meu entender, uma das coisas mais importantes, ele é subdiagnosticado e o tratamento é muitas vezes inadequado. Então, por isso que a gente tem que insistir tanto falando a respeito de diabetes. E, para variar, o Brasil está entre os top 10, né? Então, vocês vejam aqui o gasto em saúde do Brasil, isso daqui de acordo com a International Diabetes Federation, tá? Então, está muito alto, e isso, aquele gráfico de custos é referente a diabetes tipo 2, mas diabetes tipo 1 também está em terceiro lugar em prevalência de diabetes tipo 1 em crianças, tá? Então, a situação no Brasil é bastante preocupante. E como eu falei, então, que é um grupo de desordens metabólicas, vamos ver, então, quais são os diabetes, né? Porque a gente não pode falar em o diabetes, a gente tem que falar em vários diabetes. Então, primeiro tem o diabetes tipo 1, né? O diabetes tipo 1, que é aquele que geralmente se inicia na infância, é subdividido em imunomediado, que é a mais comum, cerca de 95% dos diabéticos é imunomediada, e existe uma proporção pequena de diabetes tipo 1 que não tem anticorpos presentes, e a gente não sabe exatamente qual é a causa dessa deficiência absoluta de insulina, que é o que caracteriza o diabetes tipo 1. Então, o que caracteriza o tipo 1 é a ausência absoluta de insulina. Já o tipo 2, né, que é aquele que é caracterizado por mais resistência à insulina, né? Ele é responsável por cerca de 90% dos casos de diabetes que a gente vê na prática, né? E outros tipos de diabetes que também não são raros, um é o diabetes mellitus gestacional, que é aquele que é diagnosticado na gestação, e existem outros tipos de diabetes, que, aliás, até eu fiz uma pequena mudança, vocês vão ver na pré-aula, tá? Porque quando eu estava revendo a aula, eu resolvi acrescentar um muito importante que não estava no outro slide, que é o LADA, que é o diabetes autoimune latente do adulto, né? Então, existem outros tipos específicos de diabetes, o LADA, que eu falei, ou o diabetes que é secundário a alguma endocrinopatia, como na síndrome de Cushing, na acromegalia, né? Ou secundário a pancreatite, né? Então, é muito importante a gente diagnosticar corretamente a doença para, então,
fazer o tratamento adequado e abordagem adequada, né? Então, assim, o diabetes é um grupo de doenças e para você poder tratar adequadamente o seu paciente, é muito importante que você faça o diagnóstico correto de qual é o tipo de diabetes que esse paciente tem. Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito do que é o diabetes tipo 1A, que é aquele imunomediado em que existe destruição das células beta e existe um defeito absoluto na síntese e, obviamente, secreção da insulina. Geralmente inicia na infância e ou adolescência, mas pode ocorrer em outra faixa etária, né? É mais prevalente, mas não quer dizer que não ocorra em outra faixa etária, e pode abrir com sintomas mais acentuados de descompensação ou então com um quadro de cetoacidose diabética. Qual é a patogênese do diabetes tipo 1A? Então, ela é uma patogênese complexa, bastante complexa, em que existe um fator genético. Então, a gente vê, por exemplo, o gêmeo univitelino com diabetes tipo 1 tem, eu não me lembro quanto, mas é mais de 50% de probabilidade de vir a ter um diabetes tipo 1A. Existem os fatores ambientais, que são o que a gente chama de gatilho. Então, esses fatores ambientais são responsáveis pelo ataque celular e a produção de anticorpos, isso tudo, então, levando à destruição e à lesão da célula beta. Apesar de que a gente sempre fala que existe um início súbito, né? Mas eu acho que o mais correto seria dizer que não que existe um início súbito, e sim que existe um início marcado no sentido de farta sintomatologia. Então, o que vocês veem aqui nesse diapositivo é a diminuição da secreção de insulina, tá? Então, o paciente ele tem uma carga genética e vive num ambiente favorável à abertura do diabetes tipo 1. Se inicia, então, o quadro de autoimunidade contra a célula beta, o que começa a levar a essa destruição da célula beta. E aí, então, você tem o início da fase clínica, que é quando inicia os sinais e sintomas, quer dizer, polidipsia, poliúria, polifagia, emagrecimento. Reparem que aqui você ainda tem reserva pancreática. Então, muitas vezes, os pacientes eles têm uma aparente melhora quando você começa a aplicar insulina, quando você começa o tratamento, e essa fase de aparente melhora, como se ele fosse não mais ser insulino dependente, porque eles começam a necessitar cada vez menos de insulina, é denominado de fase de lua de mel, né? E é importante, quando é diagnosticado, que seja alertado ao paciente, aos pais, aos familiares, que isso pode acontecer, para que não gere uma expectativa, né? Então, que leve à fase de lua de mel, e aí depois, então, continua esse decaimento da secreção de insulina até o ponto em que o peptídeo C, que é como eu costumo dizer, o rabinho da insulina, ele se torna indetectável, né? Então, essa é a evolução natural do diabetes tipo 1A. O diabetes tipo 1B, ele aparentemente não tem envolvimento de antígeno de histocompatibilidade, né? A deficiência de insulina é variável entre os episódios de cetoacidose, tem muitas vezes sintomas de cetoacidose ou de descompensação, e a maioria dos pacientes descritos até o momento, eles são ou de origem africana ou de origem asiática. E a patogênese realmente ainda é desconhecida. Bom, e o diabetes tipo 2? Bom, isso aí vocês já sabem que ele não é imunomediado, geralmente inicia na vida adulta.
Agora, isso daqui é muito importante. Sua incidência vem aumentando em crianças e adolescentes. Nós sabemos perfeitamente que no Brasil existe falta de dados epidemiológicos. Mas nos Estados Unidos, onde os dados epidemiológicos são abundantes, está se vendo uma verdadeira epidemia em adolescentes na faixa de 12, 14 anos de diabetes tipo 2. E, assim, nós, na prática médica, também temos visto um aumento, só que a gente ainda não consegue quantificar, porque faltam estudos epidemiológicos, estudos nesse sentido, né? O diabetes tipo 2, seja em criança, adolescente, adulto, idoso, ele geralmente tem um início bastante insidioso, e quando o quadro clínico se abre, quer dizer, quando você tem o diagnóstico realmente com polidipsia, poliúria, um quadro clínico mais exuberante, já houve cerca de 50% da destruição de células beta. Tá? Bom, a etiopatogenia do DM2 é completamente diferente, isso daí eu acho que vocês já sabem, né? Do tipo 1. Então, existem fatores genéticos envolvidos, sem sombra de dúvida. Né? É diferente em vários grupos étnicos, mas, sem dúvida nenhuma, é um distúrbio poligênico. Isso não existe a menor sombra de dúvida. E existem os fatores ambientais, né? A idade, a alimentação, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, um fato que é importante, que é o baixo peso ao nascer ou a macrosomia, né? E os dois interagem, quer dizer, tanto você tem os fatores ambientais sobre uma genética que predispõe, né? Então, esse caldo, digamos assim, é o que leva ao surgimento do diabetes tipo 2. Bom, e a fisiopatologia do diabetes tipo 2? Isso daí recebeu um nome, sei lá, 2009, eu acho, né? Então, 2009, então já tem mais de 10 anos, já tem 12 anos, que recebeu o nome de octeto ominoso, ou octeto nefasto, né? O que é esse octeto nefasto? Porque a gente assim, ouve o tempo todo falar em deficiência de insulina e em resistência insulínica. Vamos, então, entender um pouquinho desse octeto, que é chamado octeto do Defronso, né? Então, uma coisa é a diminuição da secreção de insulina, que eu já falei para vocês, né? Que é a infiltração de depósito amiloide no pâncreas, ok? O outro mecanismo é a resistência insulínica. O que a resistência insulínica gera? O que ela gera? Ela gera diminuição da captação de glicose pelo músculo. Então, a diminuição de glicose, de captação de glicose pelo músculo, veja bem, se a glicose não é captada pelo músculo, ela acaba ficando mais elevada na circulação, correto? Um aumento, a resistência insulínica leva a um aumento da secreção da glicogenólise, então também contribuindo para a hiperglicemia, e um aumento da lipólise, levando à liberação de ácidos graxos livres, o que piora a resistência insulínica, piora também a secreção de insulina pelo pâncreas. Bom, esses daí já são provavelmente velhos conhecidos de vocês lá, provavelmente desde a época de fisiologia, ou lá do início da faculdade. Mas, além disso, existem outros que talvez, não sei se vocês já estudaram isso, mas existe uma secreção inadequada de glucagon. Tá? Então, a célula alfa ela também é disfuncional, então ela tem um aumento
e o glucagon é um hormônio hiperglicemiante, né? Que contribui ainda mais para a hiperglicemia, e um aumento da reabsorção de glicose, que também contribui para a hiperglicemia. E, finalmente, o último, que é do octeto, que é uma disfunção de neurotransmissor a nível cerebral, né, que interfere no centro do apetite e da saciedade, né? Então, vejam bem, existem vários fatores envolvidos na fisiopatologia do diabetes tipo 2. Agora, o slide, para mim, um dos mais importantes da aula, o slide mais importante da aula. Vamos lá, o que é isso? Eu gostaria de começar por aqui pela parte de baixo. Então, isso daqui é a função da célula beta. Aqui, vocês estão vendo aqui o zero, gente, é quando é feito o diagnóstico, quando o indivíduo abre o diagnóstico, quer dizer, a glicemia dele está acima de 126. Reparem que antes já aconteceu alguma coisa. O que aconteceu antes desse diagnóstico? Aconteceu a resistência insulínica, ou seja, o indivíduo que está se alimentando mal, comendo muita gordura, comendo pouca fibra, se exercitando pouco, tudo isso. Então, começa a haver resistência insulínica. A princípio, a insulina consegue, o pâncreas consegue produzir insulina para, digamos assim, enfrentar essa resistência, né? Então, a resistência está lá e o pâncreas consegue secretar mais insulina, reparem que ela vai aumentando, mas aí, se esse indivíduo ele tem a predisposição genética, já tem infiltração amiloide na célula beta, ele chega a um ponto que ele não consegue mais aumentar a sua secreção de insulina, no entanto, ele continua tendo resistência insulínica, veja, a resistência insulínica está lá, o pâncreas não aguenta mais aumentar a sua secreção, então, relativamente, ele diminui a secreção de insulina, tá certo? Então, se ele precisasse um X aqui, será de 180, 200 microgramas de insulina, ele já não consegue mais, ele produz 150, 140, isso não é mais suficiente, e aí, então, você começa a ver aqui em cima a hiperglicemia, inicialmente a hiperglicemia pós-prandial, olhem aqui, e depois também a hiperglicemia de jejum. E aí, para atrapalhar mais ainda, começa a haver, nessa falha da célula beta, começa a haver também o aumento da produção de glucagon, e aí, então, você começa a ter glicemias cada vez mais elevadas, tanto a glicemia de jejum quanto a glicemia pós-prandial. Por que eu disse que esse slide é, a meu ver, o slide mais importante de toda a parte da metabologia? De tudo que vocês forem ver na parte de metabologia, a meu ver, esse é o mais importante. Alguém quer colaborar e dizer por que eu estou insistindo tanto nisso? Por que eu valorizo tanto esse slide? Alguém? Não sei, professora, talvez porque ele coloca toda a fisiopatologia desde o início, antes de fazer diagnóstico, quando começou e como é a progressão? Uhum. Sim, sim. E, exatamente. Então, como ele coloca desde o início, qual é o que é importante vocês terem em mente? Que antes do diagnóstico, ele já não estava bem, esse paciente. Reparem aqui, ele já vinha apresentando hiperglicemia não diagnosticada, vocês estão vendo aqui? Hiperglicemia não diagnosticada, pós-prandial, já durante anos, antes do diagnóstico do diabetes. E, clinicamente, isso daqui se exterioriza
Porque quando nós diagnosticamos, muitas vezes o paciente já tem alguma complicação crônica do diabetes. Então, a gente, às vezes, já vê retinopatia, já vê neuropatia. Por quê? Porque a doença não começou aqui, ela começou aqui. Quer dizer, a hiperglicemia começou aqui e isso é danoso. Né? Então, não existe um pouquinho de diabetes. O senhor ficou diabético agora, o senhor tem um pouquinho de açúcar no sangue. Isso não existe. Né? Porque ele já vinha anos antes do diagnóstico, com uma hiperglicemia maior ou menor, depende, né, do paciente, mas por isso que a gente muitas vezes já vê, mesmo no diagnóstico, a gente já vê o paciente com algum tipo de complicação crônica. Tá? Tá bom? Então vamos lá. Bem, Hã? Alguém falou? No gráfico ali, quando tem a queda da insulina, essa queda ela acontece porque a célula começou a produzir uma quantidade além do que produzia por conta do aumento por conta da hiperglicemia, ou porque ela simplesmente por algum defeito ou algum problema para de produzir? Não, veja bem, vê se eu entendi direito. Quando você. É aqui que você quer saber? Isso, quero Ah, saber por que acontece essa falência na produção de insulina. pois é, muito boa pergunta. Pelo depósito amiloide, deixa eu voltar aqui, ótima pergunta. Olha aqui. Depósito amiloide, aqui não mostra, mas eu tenho um slide, talvez na próxima aula. Existe um depósito amiloide na célula beta que realmente não deixa, digamos assim, não tem mais suficiente célula beta para produzir insulina e se sobrepor a esse grau de resistência, tá? É por infiltração de depósito amiloide. Entendi, professora. Obrigada. Nada, nada. Mais alguma dúvida? Então vamos lá, prosseguindo. Ui, peraí, que minha água aqui caiu em cima do teclado. Pronto. O outro tipo de diabetes é o diabetes mellitus gestacional. Então, como o próprio nome está dizendo, é aquele que é diagnosticado pela primeira vez durante a gravidez, né? Quando o diabetes é diagnosticado no início da gravidez, ele não é chamado diabetes mellitus gestacional, e sim diabetes diagnosticado na gravidez. Também a sua prevalência está aumentando muito no mundo todo, e aqui no Brasil muito também, né? Quando vocês forem passar pela GO, vocês vão ver muito. A gente cansa de dar parecer lá na GO, mulheres com diabetes gestacional, ou com. Muito, 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 tá? O último estudo, eu até procurei para ver se tinha um mais recente, mas não tem. O último estudo tem 20 anos já, e é da Maria Helena Schmidt, Maria Inês, aliás, Maria Inês Schmidt, que é um estudo multicêntrico brasileiro, que já mostrava que 7,6% das gestações no Brasil são acometidas com diabetes mellitus gestacional. Hoje em dia, nós não temos mais dados. E qual é a fisiopatologia do diabetes mellitus gestacional? É porque durante a gestação existe a produção de aumento da produção de hormônios que são hiperglicemiantes ou que aumentam a resistência insulínica, né? Então você tem o aumento da prolactina, que é no início da gestação, que é relativamente fraco do ponto de vista de hiperglicemia, mas aí você começa a ter o estradiol aumentando, a somatotrofina coriônica, que começa a aumentar significativamente a partir da 26ª semana, e aí você já tem o cortisol e a progesterona também, todos esses hormônios aumentando mais em torno da 26ª semana,
e que realmente têm uma potência diabetogênica, umas, como, por exemplo, o cortisol, por ser hiperglicemiante, outros, como, por exemplo, a gonadotrofina coriônica, por ela aumentar mais a resistência insulínica, né? Então, se o pâncreas não tiver capacidade de aumentar a sua secreção de insulina para se sobrepor, desculpa, para se sobrepor a essa chuva de hormônios diabetogênicos, né? Essa paciente vai se tornar hiperglicêmica. Muito bem. Então, eu falei rapidamente dos tipos mais prevalentes, não falei do LADA, não falei do MOD, né? Eu falei dos tipos mais prevalentes, que é o tipo 1, tipo 2 e o diabetes médio gestacional. Agora, eu vou falar para vocês do... Professora, Pois não, fala. a partir de qual semana de gestação você pode definir que é diabetes gestacional? Normalmente, o que é preconizado é fazer entre o 24º e o 28ª semana de gestação, é fazer o TOTG, tá? Se a paciente era normal na primeira glicemia feita no pré-natal e tem alteração nessa segunda medida, entre a 24ª e a 28ª, você diagnostica como diabetes médio gestacional. Ah, Respondi a sua entendi. pergunta? Aham, obrigado. Professora, fora disso, seria diabetes? Diagnosticado durante a gravidez. Sim. Tá? Quer dizer, você faz a glicemia na primeira consulta de pré-natal, se está acima do normal, é diabetes médios que não tinha sido diagnosticado antes da gravidez. Tá? Ok? Perfeito. Muito bem. Então, o quadro clínico. Então, vamos lá. Você tem uma deficiência de insulina, absoluta ou relativa. Não vem ao caso agora, nós vamos falar do quadro clínico, né? Dos sinais e sintomas. A partir do momento que você tem uma deficiência de insulina, o que acontece? A glicose não é captada e ela fica... Se ela não é captada, ela fica baixa dentro da célula e alta no extracelular, tá certo? Tá? Então, assim, a glicose não conseguiu entrar no intracelular, com isso você vai ter uma hipoglicemia intracelular e uma hiperglicemia extracelular, sempre lembrar disso. Bom, a hiperglicemia extracelular que vai, quando chega a níveis em torno de 180, vai exceder o limiar renal de glicose, então você vai ter glicosúria. A glicose ela não é eliminada como pedrinhas de açúcar, grãos de açúcar, né? Ela carrega junto água. Então, você começa a ter poliúria e, em consequência da poliúria, você tem polidipsia. Essa hiperglicemia extracelular também leva a uma hiperosmolaridade plasmática, que pode também, por exemplo, levar a algumas alterações, por exemplo, na acuidade visual, né? Você tem aumento da viscosidade, então, muitas vezes, você tem uma turvação de visão que não é da retinopatia, sim, e sim por conta do aumento da osmolaridade e do humor vítreo. Então, esses são os sintomas pela hiperglicemia extracelular. Agora, a hipoglicemia intracelular, né? Então, é como se o organismo está achando que está faltando nutriente. Ele está sentindo falta, ele quer o açucrinha dele lá, né? Ele quer o combustível dele lá. Como ele sente que ele está, digamos assim, ele está com fome, entre aspas, né? Começa, então, ele acha que ele está morrendo de fome, então ele diminui a síntese proteica e começa a quebrar o tecido adiposo, liberando ácidos graxos, para ver se ele é uma forma, digamos assim, dele dar comida para ele, tá? Quer dizer,
não sei se vocês estão entendendo essa analogia que eu estou usando. Ele acha que, por exemplo, você está sem comida, ou o paciente está sem comida, então a forma que o tecido adiposo tem de dar energia é através do ácido graxo livre, o que leva, então, à lipólise. Com isso, então, você tem a perda de peso, a fraqueza muscular, a turvação visual e a poliúria e, consequentemente, a polidipsia. Então, se você guardar, quer dizer, se você entender o porquê que a pessoa está sentindo isso, aquilo, você consegue entender melhor o quadro clínico do paciente. Tá? Bom, então, quais são os critérios diagnósticos de diabetes mellitus? Nós podemos usar vários critérios. Existe o critério da hemoglobina glicada, mas que eu lembro a vocês, precisa ser um teste padronizado, estandartizado, tá? Não é qualquer metodologia de hemoglobina glicada, cujo valor igual ou maior que 6,5 é diagnóstico de diabetes mellitus. Diabetes mellitus. E depois, então, vocês vão classificar se é diabetes tipo 1, tipo 2, qual é o tipo de diabetes, né? Glicemia de jejum igual ou maior que 126, glicemia pós-sobrecarga no teste oral de tolerância à glicose maior que 200. Então, esses resultados daqui... Espera aí que eu acho que eu tenho que dar mais um clique. Esses resultados daqui todos, seja hemoglobina glicada, glicemia de jejum, esses critérios diagnósticos, eles precisam ser repetidos para realmente você dar o diagnóstico de diabetes. Então, você não está autorizado você dar o diagnóstico baseado apenas em um exame, né? Existe uma exceção, que é se o paciente já tem a sintomatologia clássica, poliúria, polidipsia, polifagia. Nesse caso, se tiver uma glicemia maior que 200, tá? Randômica, em qualquer horário, nesse caso, então, você pode confirmar o diagnóstico de diabetes, né? Agora, vocês reparem o seguinte, que eu falei para vocês, esses são os critérios para diagnóstico de diabetes. E você viu que é 126 a glicemia de jejum. Então, existe o que antigamente era chamado de pré-diabetes, que hoje em dia tem outro nome, mas é só questão de nomenclatura, que se diz categoria de risco para diabetes. Quais são essas categorias de risco para diabetes? Hiperglicemia de jejum ou intolerância à glicose. A hiperglicemia de jejum é aquele que só tem na curva glicêmica, você só vê alteração na glicemia de jejum, né? E na curva glicêmica você vê que ele tem uma pós-prandial normal, e intolerância à glicose é o contrário, tem uma hiperglicemia de jejum normal, mas na curva glicêmica ele vai a níveis bem elevados, maior, quer dizer, entre 140 e 199. Então, sai da normalidade. Ou, então, a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4. Então, veja bem, hiperglicemia de jejum, intolerância à glicose ou hemoglobina glicada nesses valores se chama categoria de... Você diz para o paciente, o senhor está em risco de se tornar diabético. E esse risco ele vai ser maior quanto mais próximo tiver do limite superior. Então, se você pega um paciente que está com hemoglobina glicada de 5,8 e um outro que está com hemoglobina glicada de 6,3, o de 6,3 ele tem um risco maior do que o de 5,8, está claro, né? Então, assim, não é uma coisa de tudo ou nada, é uma coisa escalonada, né? Bom, então a hemoglobina glicada, que hoje em dia assim, é muito usada, né? Ela nos dá uma ideia melhor sobre o controle da glicose do indivíduo, né? E ela reflete
50% do seu valor reflete de como estava a glicemia nos últimos 30 dias. 25% no penúltimo mês e 25% no antepenúltimo mês. Tá? Então, a maior metade da hemoglobina glicada ela é dada pela glicemia dos últimos 30 dias. Tá? Agora, é muito, muito, muito importante vocês estarem cientes de que existem situações em que a hemoglobina glicada pode estar falsamente diminuída ou falsamente aumentada. Então, por exemplo, um paciente que tem insuficiência renal e esteja em uso de eritropoietina, ele pode ter uma hemoglobina glicada, digamos assim, normal, tá? No entanto, é um falso diminuído. Tá? E várias outras situações, como anemia hemolítica, cirrose, hipertrigliceridemia acentuada. E existem outras situações em que está falsamente aumentado. Então, por exemplo, na anemia por deficiência de ferro, você pode ter uma hemoglobina glicada falsamente elevada, ou pós uma esplenectomia. Então, apesar de que a hemoglobina glicada é um exame excelente, ele tem suas limitações, né? E ele não pode ser interpretado assim, só com aquela coisa assim, olhei o padrão, o laboratório diz que o normal é 5,7 a 6,4, ou abaixo de 5,7, aí ele está normal, então está ótimo. Não, tem que ter em conta o quadro como um todo do paciente. Pode estar normal, como pode não estar normal, tá? O teste oral de tolerância à glicose, né, que é um exame que o paciente não gosta muito de fazer, porque ele tem que tomar uma água doce em jejum, o que muitas vezes causa náusea, é desagradável, né? Mas, em muitos casos, ele é mandatório, como, por exemplo, quando você suspeita de diabetes mellitus gestacional. Não cabe outro método diagnóstico para o diabetes mellitus gestacional do que o TOTG. Né? Aqueles casos, por exemplo, que eu falei anteriormente, paciente em diálise, com anemia, esplenectomizada, etc., etc., também você tem que fazer um teste oral de tolerância à glicose. Né? Então, eu acho que isso daí é fácil de entender quais são as indicações de você fazer o diabetes, ou a curva glicêmica. Né? Bom, o diagnóstico diferencial do diabetes. Veja bem, o diagnóstico diferencial do diabetes quando eu estou me referindo aos tipos de diabetes, correto? Então, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, LADA, MOD, aqueles outros que eu falei lá no começo. Então, muitas vezes, nós precisamos lançar mão do peptídeo C, né? Porque às vezes o quadro confunde a gente não tem certeza se é tipo 1 ou tipo 2, né? E nem sempre, mas muitas vezes a gente tem que lançar mão dos autoanticorpos, né? Inclusive, nós tivemos um caso uma vez aí no ambulatório de um paciente assim, que realmente a gente não conseguia discernir se era tipo 1, tipo 2, foi um caso muito bonito, que inclusive uma aluna levou para um congresso brasileiro, foi muito legal. Então, às vezes, o diagnóstico não é tão claro. Bom, ainda em relação ao diagnóstico, veja bem, se a gente está falando de uma população, de uma patologia, perdão, que é tão prevalente, a gente não deve sair, quer dizer, a gente tem que ter em mente que a gente precisa pensar no diagnóstico, mas pensar no diagnóstico em pessoas de risco, né? Então, para isso, existem questionários, basicamente, quer dizer, os dois validados e mais usados são o da American Diabetes Association, o FINDRISC, esse daqui é o da American Diabetes Association, em que ele pode ser usado, em que são perguntas fáceis de serem respondidas. Por exemplo, esse da ADA pergunta se o parente tem diabetes, se o paciente tem parente com diabetes,
se é hipertenso, então, se é sedentário ou se é ativo, enfim. Então, com perguntas desse tipo, é capaz, então, de você pontuar, e aí, então, você pode já suspeitar ou não, ou dizer, não, esse não precisa ser rastreado para o diabetes, né? Então, e qual é a importância dessa recomendação para rastreio do diabetes? É porque você faz o diagnóstico a tempo e a hora, né? E, obviamente, que se você diagnostica, você começa a tratar. E aí, se você começa a tratar, você minimiza acentuadamente o risco de complicações. Então, devem ser obrigatoriamente rastreados todos os indivíduos acima de 45 anos ou com menos de 45 anos, mas que tenham obesidade, sobrepeso, hipertensão ou história familiar de diabetes, né? Naqueles indivíduos que, mesmo, digamos, você pega um paciente obeso e você testou, né? Mas não tem nenhum outro fator de risco, não tem história familiar, não tem mais nada, não é hipertenso, não tem mais nada, você pode deixar para só rastrear depois de cerca de 3 anos, tá? Em crianças ou adolescentes, toda criança com sobrepeso ou obesidade que tenha um fator de risco ou mais, quer dizer, aquela coisa, tem parente, né, com diabetes e tal, ele deve ser rastreado. Então, sempre lembrar que o rastreio do diabetes tipo 2 também é recomendado para criança e adolescente, né? Bom, e uma vez que você diagnosticou que aquele indivíduo tem um pré-diabetes, como se usava antigamente o termo, né? O que você vai fazer com relação a esse paciente, né? Bom, primeira coisa é dieta e exercício, né? Então, dieta e exercício são mandatórios. O recomendável e que se mostrou em estudo científico que é capaz de diminuir o risco de diabetes tipo 2 é perder 7% do peso corporal e mais de 150 minutos de atividade física por semana. A gente vê na prática usar muito metformina, né? Mas estudos científicos mostram que só está recomendado para o pré-diabetes, para usar em pré-diabetes, indivíduos com IMC igual ou maior que 35, quer dizer, mais obesos, pacientes com menos de 60 anos e mulheres que tenham apresentado diabetes gestacional, né? Então, a metformina ela não pode ser preconizada para qualquer paciente, não deve ser preconizada para qualquer paciente, e sim os que preencherem esses critérios é o que podem podem se beneficiar, perdão, do uso do metformina. Obviamente que esses pacientes eles sempre precisam ser acompanhados. Em relação ao diabetes mellitus gestacional, que eu falei para vocês que é feito entre a 24ª e a 28ª semana, tá? Os critérios diagnósticos são diferentes daqueles da população em geral. Então, os critérios são glicemia em jejum igual marco 92, 1 hora maior que 180, igual maior que 180, em 2 horas igual maior que 153. Sendo que, se a mulher apresentar qualquer um desses valores alterados, já fecha o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Tá? E aí, o que você vai fazer depois? Então, obviamente, você vai acompanhar, a gente vai falar no tratamento, né, na próxima aula, ainda hoje, né? E elas precisam ser sempre acompanhadas, mesmo que depois do parto elas não permaneçam diabéticas, né? Ou não permaneçam, elas precisam ser acompanhadas para ver se elas se tornaram permanentemente diabéticas ou não. Então, o diabetes mellitus gestacional ele pode desaparecer após o parto, como pode continuar. Então, por isso é recomendável que essas mulheres
sejam reavaliadas, tá? Muito bem. Aí, qual é a importância do diagnóstico precoce, oportuno e do tratamento, né? Alguém sabe por que é importante você diagnosticar o mais precocemente possível? Alguém quer falar alguma coisa? Ai. Não? Todo mundo... Acho que pelas neuropatias também, né? Exatamente. Um dos motivos é a neuropatia, que é exatamente a complicação mais frequente, mas qualquer... Você falou certo, a neuropatia, mas qualquer uma, inclusive retinopatia, também pode ser vista precocemente no diagnóstico. Então, para você evitar qualquer complicação, é importante o diagnóstico precoce, porque você só vai tratar se você diagnosticar, né? Ninguém trata o que não diagnostica. E aí, isso daí já é muito bem definido já há muitos e muitos anos, né? Então, esse é um slide clássico, né? Que a redução da hemoglobina glicada, ou melhor, o controle da glicemia, né? Ela produz redução das complicações microvasculares, nefropatia, retinopatia, neuropatia, das mortes relacionadas ao diabetes e em cerca de 30% a ocorrência de IAM, né? Que vocês sabem que é a principal causa de mortalidade atualmente. Então, se você diagnostica oportunamente, você é capaz de otimizar o tratamento ou tratar alguém que não está sendo tratado, e você diminui o risco em cerca de 30%, tá? Então, isso daí foi visto assim de uma forma bastante clara, diferença de desfecho entre o, digamos assim, que era chamado antigamente de tratamento convencional, que é assim, baixa um pouquinho a glicose está melhor, estava mais alta, aumentou, tá? E um tratamento intensivo que visa, qual é o objetivo de um tratamento intensivo? Seja de DM1, seja de DM2, de qualquer um diabético, tá? A normalização da glicemia, né? Agora, a gente vai querer normalizar a glicemia em todo mundo, tá? Não vai querer, porque não é necessário. Se você pega, por exemplo, então a gente tem que individualizar. A gente vai individualizar de acordo com o tempo de doença, de acordo com a expectativa de vida. Você pega uma pessoa com 90 anos de idade, a expectativa de vida dele é baixa, ele não vai viver 120 anos, provavelmente, né? Então, você não vai almejar um controle tão estrito da glicose, né? Se tem umas comorbidades importantes, quer dizer, o paciente, por exemplo, tem uma doença neoplásica, ou se já tem doença vascular estabelecida, então você vai sempre individualizar a meta de tratamento do teu paciente, tá? E só lembrando, para finalizar, que o diabetes é a principal causa de cegueira, é a principal causa de insuficiência renal, é a causa mais comum de amputação e é responsável por cerca de 80% das mortes por doença cardiovascular, tá? Então, aqui estão as referências bibliográficas. Eu vou agora parar a terminar essa apresentação.